Boa tarde, meu nome é Rafaela e faço parte da equipe de treinamentos da empresa. Hoje nós mostraremos como fazer a geração dos SPEDs fiscal ECF e SPED contábil ECD. Para a geração do SPED ECD, esse tipo de SPED ele é gerado dentro do contábil, então estamos com o sistema contábil aberto. Para a geração do arquivo, iremos verificar algumas situações. Em menu, manutenção, plano de contas, geral, manutenção, já deve existir o seu plano de contas geral da empresa, definida com a escrituração contábil encerrada, tá? Ou seja, todos os saldos já devem estar inseridos e a escrituração contábil, né, o período fechado, tá? Para a geração da ECD. Para a geração da ECD também deveremos verificar, né, se nós temos o plano de contas referencial. Caso não haja, nós temos que baixar o plano de contas. Para baixar o plano de contas, basta acessar o menu Manutenção, Plano de Contas, Referencial, Plano Referencial da Receita Federal, Manutenção. Avançaremos na seta, clicaremos na função Extra 2, Copia Plano de Contas Referencial. Aqui verificaremos as opções que iremos baixar, né? Nesse caso, nossa empresa é lucro presumido, iremos baixar o plano de contas pessoa jurídica em geral número 2. Clicaremos no plano, clique no OK, e ele baixou o plano de contas referencial da Receita Federal para lucro presumido. Para que, posteriormente a esse passo, iremos ter que mapear as contas, ou seja, fazer a referenciação dessas contas. Para fazer o mapeamento, basta clicar em Manutenção, Plano de Contas, Referencial, Mapeamento, Manutenção. Avançaremos na seta e clicaremos no botão Novo. Aqui nós iremos selecionar todas as contas que deverão ser mapeadas. Então, aqui verificaremos o tipo de instituição. No caso dessa empresa, nós baixamos o plano número 2 para pessoa jurídica em geral lucro presumido. Então, iremos selecionar essa opção. Aqui, em conta contábil, seria a conta responsável do nosso plano de contas geral. Então, nós iremos procurar essa conta, clicaremos no OK, e aqui nós selecionaremos no plano de contas referencial a conta que representa essa conta que nós acabamos de selecionar. Selecionando essa conta, basta clicar no OK, o sistema trouxe as informações preenchidas e nós iremos gravar. Feito esse processo, o sistema ele vai gravar desta forma aqui, como está demonstrado na tela, né? Então, vocês terão que verificar com a legislação quais as contas que terão que ser mapeadas para a entrega da ECD. Feito esse processo, basta, e depois de encerrado o exercício, né, feita a apuração do exercício no balanço patrimonial, basta fazer a geração do arquivo. Para a geração do arquivo, acessaremos o menu Utilitários, Exportação de Dados, Escrituração Contábil Digital. Aqui nós iremos colocar o período. No momento, está em vigência o período de a competência de 2019. Então, nós colocaremos a data da competência de 2019. Caso haja alguma situação especial, pode marcar. Caso não haja, pode deixar em branco. Aqui nós iremos colocar o tipo de apuração, ou seja, o tipo de fechamento que a nossa empresa fez, se ela fez fechamentos trimestrais, semestrais ou anuais. Aqui o indicador de situação de início de período, ou seja, se a escrituração da nossa empresa ela veio desde o primeiro dia do ano, né, desde o início, se não for nessa condição, vai marcar a condição em que a empresa se encontra. Aqui a finalidade da escrituração, se é original ou substituta, caso seja substituta a nossa ECD, marcaremos, e aqui marcaremos o NIR substituído e a hash da substituída. Aqui iremos marcar se a nossa empresa possui alguma inscrição em alguma dessas entidades, alguma dessas instituições. Se tiver, só marcar. Caso não tenha, só marcar nenhuma inscrição em outras entidades. Aqui colocaremos o código cadastral do empresário, se a empresa possui registro em alguma junta comercial, se ela é uma empresa sujeita à auditoria independente, se eu quero exportar apenas as contas que possuem movimentação no período, ou seja, as contas com saldo zerado eu não quero exportar, essa informação verificar com a legislação. E aqui a pessoa jurídica responsável pela entrega da RCD, no caso, o registro J930.
Se o meu plano de contas ele possuir mais de um grupo de contas de resultado, ou seja, receitas e despesas, eu tenho que marcar essa opção que ele utiliza mais de um grupo de contas de resultado. Aqui eu vou marcar o diretório para salvar o arquivo. Aqui na aba Informações Adicionais, eu vou preencher o número do livro, a natureza do livro, se ela tiver data de arquivamento dos atos constitutivos, data de arquivamento de conversão de sociedade. Aqui, se ela tiver informação do participante, né, se ela é matriz, coligada, controlada ou controladora. Aqui eu posso colocar a data do CRC do contador. E essas informações, elas são todas legislativas, então procurar na legislação com a sua consultoria legal sobre essas informações. Aqui, informações adicionais 2, ele traz as informações do responsável da empresa, no caso aqui o diretor, e se eu precisar anexar o J800, né, junto com o arquivo da ECD, eu vou procurar o local onde eu salvei esse arquivo, ele pode ser desde uma demonstração de resultado até uma nota explicativa, vou selecionar o tipo de documento que eu vou anexar, aqui o local onde ele foi salvo, e aqui a descrição desse documento, né, desse J800. Preenchidas todas essas informações, basta clicar no OK. O sistema automaticamente ele dá essa mensagem, né? Como a gente não anexou o J800, ele deu essa mensagem, porém ele permite continuar. Aqui ele avisa que uma ou mais contas não possuem relação com o plano de contas referencial, se eu desejo continuar. O que quer dizer isso? Ele está avisando que uma ou mais contas não foram mapeadas, não foram referenciadas. Então, se você clicar no não, o sistema ele vai apresentar a listagem das contas que não foram mapeadas. Mas, e mesmo assim, ele permite você continuar. Nesse caso, nós iremos continuar. Só aguardar e ele vai dar a mensagem de exportação de dados concluída com sucesso. Esse arquivo já vai estar salvo na pasta indicada e é só importá-lo dentro do PVA da ECD e fazer a validação do arquivo. Agora nós iremos demonstrar a geração da ECF. Para a geração da ECF, basta acessar o sistema fiscal da empresa. Para a geração da ECF, ele vai se basear, no caso, na escrituração das suas notas, né, e na apuração dos impostos. Então, para a geração, basta vir em utilitários, exportação de dados SPED, escrituração contábil fiscal, parâmetros. Aqui ele abrirá os parâmetros, onde você verificará as informações, forma de tributação, forma de apuração, ou seja, os fechamentos, a qualificação da pessoa jurídica. Aqui, se ele é optante pelo Refis, optante pelo PAS. Então, todas essas informações o sistema permite colocar sim ou não a opção demonstrada. Aqui, o tipo, para empresas do lucro presumido, né, o tipo de apuração, se é regime de caixa ou competência. Aqui nos parâmetros 2, eu vou marcar os códigos da natureza jurídica, código da receita para imposto de renda retido na fonte e todas as demais informações que eu vou procurar na legislação. Aqui em demais informações, eu vou colocar aqui a porcentagem, né, da pessoa jurídica sujeita à alíquota de contribuição de 9% ou 17% ou 20%, eu vou marcar a alíquota, né? Aqui eu vou marcar sim ou não para as demais opções, todas as opções. Na aba Demais Informações 2, o mesmo processo, eu vou marcar sim ou não para as situações aqui demonstradas. Nas demais informações 3, também é uma continuação da aba anterior, onde eu vou colocar sim ou não também para as situações. E aqui nas outras informações, eu vou colocar a conta referente, então eu vou selecionar, e aqui eu devo selecionar, clicando incluir novo detalhamento, na conta referente a esse detalhamento que eu coloquei na parte de cima. Aqui no caso, por exemplo, nós colocamos capital registrado e a conta caixa geral. Então, ele ficou selecionada a opção que nós demonstramos. E aqui, né, a qualificação dos signatários, que seria responsável pelo registro 0930. Então, aqui no caso, o responsável legal da empresa é o diretor e o responsável pela escrituração é o contador. Feito todos os preenchimentos, lembrando que tem que ser preenchidas todas as informações, tá, para que o sistema gere corretamente o SPED fiscal, clicaremos aqui no botão de grava. Uma vez gravado o parâmetro, ele vai liberar a opção de
exportação. Então, nós iremos acessar o mesmo menu, utilitários, exportação de dados SPED, escrituração contábil fiscal, exportação agora, porque nós queremos gerar o arquivo. Então, aqui nós colocaremos a data da competência do ano, 1/1 de 2019 a 31/12 de 2019. Aqui nós colocaremos o diretório para salvar o arquivo, ou seja, é aqui que ele vai ficar salvo antes da exportação. Aqui nós colocaremos o indicador do período, regular, abertura, resultante de decisão ou início da obrigatoriedade. Se houver uma situação, eu vou colocar a situação especial. Caso não haja, eu posso deixar normal. E se for uma situação especial, eu tenho que colocar a partir de que data essa situação ocorre. Aqui, no caso, se a ECF ela é original ou se é retificadora, se ela for retificadora, eu vou colocar aqui o número do recibo da ECF anterior, né, e o hash da anterior. Aqui, informações adicionais, eu vou colocar a forma de tributação, né, do primeiro trimestre até o quarto trimestre. Aqui o sistema traz preenchido automaticamente com a letra E, que é responsável por um evento para Prolabore. Esse evento ele é travado, ele puxa da folha de pagamento. E aqui eu preciso indicar o histórico para Prolabore e histórico para lucro isento. Clicando nos 3 pontos, o sistema ele vai me permitir procurar a opção que eu desejo na minha tabela de históricos. Então, aqui nesse caso, é o 24 para Prolabore e o 23 para lucro isento. Preenchidas as informações, é só clicar no OK. Vou aguardar até a geração do arquivo. Aqui, no caso, ele deu uma mensagem para a gente, né, que a validação de dados foi efetuada com falhas, né, se eu desejo gerar mesmo assim. No caso, essas falhas aqui, elas se devem porque a nossa empresa é uma empresa modelo, não são informações verídicas, né, incluídas nela. Mas a sua empresa vai gerar normalmente sem dar essas informações de falha. No caso aqui, nós iremos continuar. E o arquivo foi gerado com sucesso. Nesse caso, normalmente a gente vai fazer a inclusão, né, lá no validador da ECF, fazer a importação lá dentro, né, e fazer a validação e assinatura do SPED, tá? Nesse caso, é bem simples, os arquivos vão estar gerados nas pastas indicadas, né, e é só fazer a importação dentro do validador de cada SPED, tá? As informações seriam basicamente essas. Qualquer dúvida, por gentileza, entrar em contato com o suporte. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.